Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalma. Hoje eu vou explicar uma postagem feita no Instagram sobre a função média, que engloba também outras duas funções, a função desloque e a função continuo. Antes de iniciar a explicação, peço que vocês se inscrevam no canal, já deixa seu like, que a dica de hoje vai ser bem legal. Estou começando a postar os vídeos e esse é o meu terceiro vídeo. Eu espero que vocês possam me ajudar para que o canal cresça. Então, sem mais enrolação, vamos para a dica de hoje. Então, eu vou apresentar para vocês a média deslocada, ou seja, eu quero que ele faça a média deslocando para a quantidade de células desejada. Nesse caso, que eu quero? Eu quero a média das últimas 6 vendas. Então, aqui eu tenho todas as minhas vendas, só que eu não quero a média de todas elas, eu quero sempre das últimas 6 vendas. Então, ele vai sendo calculado automaticamente. Então, conforme eu for acrescentando vendas aqui, eu fiz uma venda de R$1.000, então ele vai deslocar e fazer a média sempre das últimas 6, tá bom? E para isso, a gente vai utilizar a função média, a função desloque e a função continuo, que a gente vai fazer aqui nessa célula na D4. Porém, eu vou explicar para vocês como funciona cada uma dessas funções separadamente, porque de repente você já conhece a função média, mas não conhece a desloque, ou a continuum, né? Ou conhece a desloque e não conhece a continuum, ou conhece a continuum e não conhece a desloque. Então, eu vou explicar elas separadamente antes de vir aqui e usar elas em uma única célula, as 3 funções juntas. Então, aqui nessa outra planilha, eu tenho aqui as minhas vendas e eu quero calcular a média. Eu quero só calcular a média do intervalo. Então, o que eu faço? Igual média seleciono o intervalo que eu desejo a média, fecho parênteses e dou o Enter. Pronto, a média do meu intervalo é 3.050. E a função desloque? A função desloque, ela tem a funcionalidade de fazer um deslocamento. Então, aqui, igual, desloque, tab para abrir os parênteses. Eu vou primeiro buscar uma referência. Qual referência que eu quero? Aqui na A2, é onde eu quero que começa esse deslocamento. O segundo critério são a quantidade de linhas. Eu quero que desloque 5 linhas para baixo. Então, eu vou pôr 5 linhas. E eu posso, dentro desse critério, por exemplo, utilizar uma outra função, fazer uma contagem, fazer uma soma, né? Posso utilizar outras funções dentro desse critério, que é o que a gente vai fazer lá na outra função, que aqui eu só estou explicando elas separadamente. O próximo critério é a coluna. Eu não quero que ele desloca nenhuma coluna, então eu vou pôr 0. O critério altura e o critério largura não serão necessários aqui nessa explicação, mesmo porque eles não são obrigatórios, são opcionais, estão entre parênteses, aliás, entre colchetes. Mas, o que esses argumentos fazem? Eu posso defini-los para ter um intervalo de células e não somente uma única célula. Aqui eu vou fechar parênteses e dar o Enter. Então, ficou aí 5.000. Então, o que ele fez? Eu dei essa referência da célula A2 e ele desceu 5, porque eu pedi para deslocar 5 linhas abaixo. Então, ele deslocou. Ele não conta a referência, e ele contou 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele me retornou os 5.000. Então, é isso que essa célula faz, essa função desloque faz.
E a Continue, ele faz uma contagem, a quantidade de itens que tem dentro daquele determinado intervalo. Então, igual, Continue, e aí eu vou selecionar intervalo. Perceba que eu vou selecionar intervalo até aqui na A20, tá? Perceba que não tem dados dentro dessas células aqui. A célula os dados estão até a A11. Da A12 para baixo eu não tenho célula, mas eu vou selecionar para vocês entenderem como que funciona Continue. Fecha parênteses e dá o Enter. Ou seja, ele contou a quantidade de dados que tem dentro do meu intervalo, que são 10. Mesmo que eu selecionei intervalos que não contêm dados, ele não contou, porque não tem. Mas se eu colocar mais um número aqui, ó, 2000, por exemplo, ó, aí ele já aumentou aqui a quantidade de dados dentro do intervalo selecionado. Tá bom? Então, é assim que funciona cada uma dessas funções. E a gente vai utilizar as 3 de uma única vez aqui para calcular a média das últimas 6 vendas de forma dinâmica. Isso que é o importante. Então, para fazer a média das últimas 6 vendas, a gente vai começar com a função média, abre parênteses, e aí, antes de começar a fazer a média, eu já vou colocar a função desloque. Por quê? Porque eu quero informar para a função média o que eu quero, quais são as células que eu quero a média. Eu não quero a média de tudo, eu quero só das últimas 6 vendas. Então, eu abro a função desloque, busco a referência, eu quero que ele inicie aqui da minha primeira venda, que são os R$1.000, e o próximo critério são as linhas. As linhas, eu poderia vir aqui e selecionar todas as linhas aqui, mas aí eu posso usar a função Continue. Por quê? Porque ele vai contar a quantidade de dados que tem dentro dessas células. Então, eu vou pôr lá Continue, abro parênteses, e aí eu vou referenciar toda a coluna B. Não vou selecionar um intervalo de célula, vou selecionar toda a coluna B. Então, eu vou dar um clique aqui, ele já vai colocar B, B. Isso quer dizer que ele vai pegar da B1 até a última célula B, que é 1.400.000, não sei quantos mil linhas que a gente tem aqui dentro de cada planilha do Excel. Então, ele vai buscar até lá a última célula da coluna B. Então, aí eu vou fechar parênteses, porque aqui eu já acabei a minha função Continue, vou dar ponto e vírgula e continuar a minha função desloque. Perceba que voltou aqui os argumentos da desloque. Colunas, eu vou pôr 0, porque eu não quero deslocar para nenhuma coluna, eu quero simplesmente deslocar nas linhas. E eu vou colocar aqui ponto e vírgula novamente e vou indicar a altura. O que a gente quer? Aqui é importante, ó. O que a gente quer? A gente não quer as últimas 6 vendas, que ele começa de baixo para cima, né? Sim, então eu vou colocar -7. Por quê? Porque ele vai considerar essa última célula aqui, que não tem nada, e depois ele vai contar 6 para cima. Então, aí, por isso que eu tenho que pôr -7. Menos porque eu estou contando para cima, senão ele vai contar aqui para baixo, e para baixo eu não vou ter venda, eu vou ter venda sempre para cima. E aí eu vou contar 7, porque ele considera essa célula e depois ele vai contar mais 6 para cima, que é o número que a gente deseja, 6 vendas. Então, -7, fecha parênteses uma vez, fechou a função desloque, mais uma vez, fechou a função média. Dá o Enter e aí ele
calculou aqui pra gente qual a média das últimas 6 vendas, né? Será que tá certo? Então, vamos calcular a média aí para ver se deu certo. Igual, média. E aí, eu quero as últimas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha parênteses. E o valor deu exatamente igual, tá? Ah, então vamos lá. Fiz mais uma venda, R$ 1.500. Ó, atualizou automaticamente. Será que ele pegou as últimas 6 vendas? Média, abre parênteses, pega 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha parênteses, dá o Enter. 266,67 das últimas 6 vendas. Pode ser quantas vendas você quiser, né? Ah, eu quero as últimas 10. Então, vamos fazer um exemplo das últimas 10 vendas? Eu quero que ele me dê a média das últimas 10 vendas. Então, o que eu tenho que alterar aqui, ó? Eu tenho que colocar menos 11, né? Porque sempre um a mais, porque ele sempre considera a última célula vazia. Então, menos 11, dou Enter, ele calculou R$ 3.000 as últimas 10 vendas. Será que é mesmo? Vamos tirar a prova. Média, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecha parênteses, dá o Enter. Exatamente R$ 3.000. E o interessante é que isso é feito automaticamente, ó. Eu vou colocando as minhas vendas aqui, ele vai alterando o valor da média. Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para mim, que ajuda bastante o canal.